O bico do peito do Chico Preto é preto. Quem disser que o bico do peito do Chico Preto não é preto, tem o bico do peito mais preto do que o bico do peito do Chico Preto. Não, isso aqui não é um vídeo sobre trava-línguas. É um vídeo sobre dicção. Eu me chamo Lídia Santos e você está no canal Finanças em Construção. E hoje o assunto é sobre dicção, que tem a ver com finanças. Gente, como eu já falei em outros episódios, eu iniciei esse canal e eu não sou aqui especialista sobre o assunto de finanças, mas estou no lugar, na posição de aprendiz. E nesses meus primeiros vídeos, este é o quarto vídeo do canal, eu tenho percebido que, além da questão do perfeccionismo, da questão da insegurança, do medo, de todos esses travamentos que eu tenho, da autoimagem, enfim, eu percebi também outro ponto que me trava de estar aqui espontaneamente gravando vídeos. Um ponto importante é que quando você começa, você quer tudo perfeito. Cenário, conteúdo, tudo, né? Microfone, áudio, imagem, câmera, enfim. E no primeiro vídeo desse canal foi justamente sobre isso, que o feito é melhor do que o perfeito. Então, me coloquei a fazer e, gente, não vai haver perfeição nunca, mas vai existir o aperfeiçoamento de algo quando se tem treinamento. Precisa se treinar para que algo consiga se aperfeiçoar. Então, é um processo, né? Quando nós temos tomadas de decisão na vida, vou me decidir fazer isso, tal coisa hoje. O decidir não é um passe de mágica que decidiu e aconteceu. A decisão de você fazer algo é um processo. Tem um caminho todo a percorrer até chegar naquele resultado. E tudo na vida é assim. Inclusive, um grande exemplo que temos são para esportistas. Eles precisam treinar. A teoria não vai valer. Precisa do treino árduo, constante, né? Então, assim, para tudo. Então, assim, exigir de você algo perfeito sem treinamento é impossível. Porém, com a gravação dos vídeos, a gente vai vendo detalhes, coisas, e a gente vai querendo buscar melhorar, buscar um aperfeiçoamento, claro. E o que foi que eu vi, que eu não tinha visto ainda em mim, e uma trava também em mim, né? E eu percebi e me dei conta e disse, poxa, isso estava em mim por décadas, por toda a vida. E eu não dei um olhar para isso. Deixei de escanteio e isso está me deixando travada, não está deixando eu progredir, evoluir melhor. Então, é a questão da dicção. Eu estava ouvindo um podcast e alguém falava, perguntava para a pessoa lá, né? Como melhorar a sua dicção? Como ter uma boa dicção? E aí a pessoa lá respondeu que a dicção tinha muito a ver com o travamento da musculatura do rosto. E eu tinha na minha imagem de colocar a exposição e tal, realmente aqui a minha articulação da boca, ela fica muito travada. E eu vi que não é só a boca, é todo o rosto, né? Então, por ser uma pessoa travada, bloqueada, tímida, né, medrosa, insegura, enfim, por ter tantos bloqueadores, a adicção também é mais um detalhe que estava me trazendo esse travamento de não me expor, de não me colocar. Mas se não treinar, não vai sair, não vai conseguir evoluir, progredir, né? E isso trava a nossa construção nas finanças. Por quê? Eu sinto que quando eu vou resolver algum assunto, qualquer um, seja no mercantil, seja
com um amigo, seja numa linha mais profissional, a questão da dicção tem me atrapalhado. As pessoas às vezes não conseguem me ouvir por causa da dicção. Então, assim, por eu ter sido uma pessoa muito tímida, né? Quando criança, a minha mãe achava que eu ia ser até muda, porque eu não falava. Quando comecei a falar, minhas palavras eram muito, assim, fora do, fora da linha, né? Eu fui aprender a falar bicicleta, olha a dicção aqui atuando. Eu fui aprender a falar bicicleta, eu falava biliqueta. Aniversário era cansário. Então, assim, desde criança eu tive essa dificuldade de articular a fala, a voz. Mas como fui sempre muito uma pessoa que buscou muito estudar, né, estudiosa, sempre seguindo esse caminho dos estudos, enfim, eu presunçosamente achava que eu me articulava bem, que eu me expressava bem. E depois dos 40, caiu a ficha que não é bem assim. E essa questão da dicção, eu não estou falando nem da oratória. Oratória é de como se colocar em público, né? De como levar a comunicação. Eu estou falando da dicção mesmo, dessa articulação aqui, musculatura para as palavras saírem bem. As palavras para mim, para eu acho que eu tenho uma dislexia, né, no caso, mas as palavras para chegar até mim, eu poder pronunciar bem, eu tenho que por vezes ver por escrito. Se alguém me disser uma palavra que é nova para mim, eu não vou conseguir entender se não for escrita ou assoletrada. Aí a minha memória, o meu cérebro pega e registra, e aí eu passo a falar bem. Mas se não for assim, o meu cérebro ele pega por pedaços, ou o início para o meio, ou só o meio da palavra, ou o meio para o final. Então fica assim uma coisa errada, né? E o meu vocabulário, na minha cabeça, eu achava que era riquíssimo. E não é, porque as palavras faltam. As palavras vêm de maneira errada. Então não tem conexões, né? Muitas conexões. Então tem que ter muito treinamento. Então o primeiro passo é reconhecer essa falha, essa dislexia, né, que chama, essa problema também da dicção, e buscar ajuda. Eu nunca parei para pensar nisso. Então buscar ajuda de um profissional, de um fonoaudiólogo, e se não de imediato, mas começar a buscar treinos, né, atividades que melhorem essa dicção, como é o caso desse trava-línguas que eu trouxe no início do vídeo. Porém, o trava-línguas é um jogo de palavras, mas que precisa ser dito de maneira rápida, né? Dizer ali sem tropeçar, sem errar, para você trabalhar justamente essa articulação na sua língua, na sua musculatura aqui da boca. Eu vou mostrar aqui para vocês, no computador, a definição realmente de dicção. E a dicção está muito ligada e vai impactar muito com a sua questão das finanças. Porque eu não vou conseguir me comunicar bem se eu não tiver uma dicção boa, né? Então, assim, se eu estou fazendo vendas ou se eu estou num canal sobre finanças, então tudo que eu tiver a resolver que envolve o dinheiro, que envolve uma vida financeira, se eu não tiver essa dicção ok, né, eu vou ter prejuízos, eu vou ter assim um atraso no meu progresso das finanças, consequentemente. Isso é fato, né? A gente é constantemente avaliado por pessoas e o mais importante é você se avaliar, né? Você conseguir ver que realmente carrega uma dificuldade e precisa melhorar e precisa aperfeiçoar. Eu, com esse problema de dicção, eu lembro que onde eu chegava, na universidade, na escola, no trabalho, as pessoas perguntavam: você é daqui, de Fortaleza, Ceará?
você é do Rio? Porque eu tenho muito um chiado no puxado das palavras, no final das palavras, quando tem palavras com S. Então, eu dizia, não, eu sou daqui mesmo, né? E por vezes acontecia isso e eu nunca acendeu assim, sabe? Uma luz de uma dificuldade que eu estava trazendo comigo, né? E uma vez eu saí com um rapaz e a gente comentando sobre isso e eu falei, né? Que comentei para ele que onde eu chegava as pessoas perguntavam porque eu falei com ele alguma palavra e ele mencionou, você fala assim essa palavra? Eu falei, e eu nem me apercebo que eu falava assim, né, chiando. Falei assim, eu tenho isso na minha voz. As pessoas até perguntam se eu sou daqui, de Fortaleza, Ceará, ou de outro local, por conta do sotaque ser diferente. E aí ele falou, não, isso é problema de dicção. Quando ele falou isso, foi que eu fui, entendeu? Caí a ficha. Eu não tinha até então visto que eu estava com uma dificuldade de dicção. E deixei também, não fui atrás de resolver nada. Agora, me expondo, me colocando aqui para gravar vídeos no canal. E eu vejo os meus vídeos, né? Eu vejo os meus vídeos. Tem muitos YouTubes, né, que recomenda não ver, mas eu vejo e eu percebi, né, a dificuldade, todas as dificuldades que vieram assim para mim, a dicção foi uma delas. Então eu vou só para finalizar esse assunto, só trazer sobre dicção aqui na tela do computador. Dicção é a forma como articulamos e pronunciamos as palavras, sons e sílabas com clareza para que a mensagem seja compreendida de maneira eficaz. Uma boa dicção não é sobre falar rápido ou em voz alta, mas sim ter uma pronúncia clara e correta que garante que a comunicação seja precisa, profissional e confiante. O que envolve a dicção? A articulação, clareza e compreensão. Que é, no caso, a articulação envolve a movimentação clara da boca, lábios e língua para formar cada palavra, para formar cada som de forma correta. A minha dificuldade maior é nessa parte, a articulação. A clareza assegura que cada palavra seja ouvida e entendida, sem murmúrios ou falhas na pronúncia. Também sinto essa dificuldade. Compreensão contribui para que a mensagem seja passada sem ruídos entre quem fala e quem ouve. Então, a importância da dicção vai impactar muito nas nossas vidas, porque ela vai atuar na comunicação, no nosso profissionalismo, na credibilidade e na persuasão. A comunicação permite que você seja entendido facilmente, seja em um contexto profissional ou pessoal. O profissionalismo, uma fala clara transmite profissionalismo, confiança e credibilidade. A credibilidade, por sua vez, é uma dicção confusa. A credibilidade, uma dicção confusa, pode prejudicar a imagem e a credibilidade, enquanto uma boa dicção reforça a sua autoridade no assunto. E a persuasão ajuda na capacidade de convencer e vender ideias, pois a mensagem é transmitida de forma mais eficaz. Então, gente, a importância da dicção nas nossas vidas, o impacto que ela tem é surreal. Então, gente, se você conseguir perceber, identificar alguma dificuldade que tem em você, avalie, pare, reflita, pondere, veja realmente o peso que está trazendo para a sua vida, se esse detalhe está acarretando, né, em algo maior, sem você ter percebido, mas faça essa autoavaliação, porque para mim, eu percebi sim que tem me trazido muitos entraves, né, e
dificuldade mesmo para me expressar, para me colocar, e preciso realmente trabalhar. Então, o primeiro passo é reconhecer a sua dificuldade. Segundo passo, buscar ajuda, certo? Então, para mim, a dicção uma melhora da dicção com treino, com busca de um profissional, ou a princípio realmente com treinos, né, com trava-línguas, enfim, com atividades que faça essa dinâmica aí da voz, da fala. Eu tenho certeza que vai me ajudar sim a crescer mais, evoluir mais, e vai impactar, vai sim refletir diretamente nas minhas finanças, porque eu vou ser mais bem compreendida, e assim eu vou conseguir me expor melhor, me expressar melhor, e vou me sentir bem, né? Sem estar ali sendo mal compreendida. Então é isso, gente. Fica a dica, procure se analisar e, se for possível, trabalhe para evoluir, para se aperfeiçoar, para melhorar, ok? Eu agradeço muito por você ter ficado comigo até o final desse vídeo, e não esquece de curtir, de deixar um comentário qual a sua dificuldade, o que você tem observado em você, não que terceiros tenham apontado, mas que você carrega isso consigo, e você por um motivo ou outro ainda não tinha parado para analisar e refletir que está trazendo, né, uma sobrecarga, uma barreira, um entrave na sua vida, e faça por você, não por quem alguém falou, apontou, mencionou. A pessoa, o rapaz que falou para mim que era problema de dicção, ele em momento algum quis me diminuir, quis apontar, não foi mal intencionado. Ele apenas falou a realidade e eu aceitei de boa, e eu agradeço por essa fala dele, né? E eu ter percebido, e agora está disposta a evoluir, a crescer, a progredir nesse quesito. Então também faça essa avaliação com você, se você acha que precisa de acertar algum ponto aqui e ali, faça, porque a gente não pode ficar estagnado na vida. A gente tem que evoluir, melhorar, e o aprendizado é esse, é uns com os outros, né? Enfim, meu muito obrigada e até o próximo vídeo.